Muitas vezes, quando alertamos a respeito dos erros que as pessoas cometem, podemos ouvir uma frase que foi um desafio de Jesus em uma situação que é apresentada no Evangelho de João. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Será que nós podemos usar essa frase? Vamos conversar a respeito disso e mais algumas informações nessa nova mensagem do estudo devocional dos livros da Bíblia e contamos com seu like neste vídeo com essa mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta já é a segunda mensagem de 3 que nós temos para conversar a respeito do Evangelho de João. E eu falo que isto é conversa porque você pode participar. E eu espero por isso. Use e abuse do espaço de comentários para que nós possamos realmente conversar. Registre ali as suas observações sobre esta mensagem, o seu testemunho e, claro, também coloque ali as suas perguntas. Tão logo permita o Senhor, eu vou responder, para que nós possamos conversar de fato e conversar mais a respeito da Bíblia. Os evangelhos reconhecidos como sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, geralmente são entendidos como escritos originalmente para um público específico, quer judeus, quer gentios, e que com o tempo passaram a avançar entre todos os povos. Já o Evangelho de João, entende-se que ele foi escrito originalmente para uma audiência muito mais ampla, tanto para os crentes já estabelecidos na fé, quer judeus, quer gentios, quanto para os não crentes que estavam em busca da verdade a respeito de Jesus. Mesmo que os autores dos evangelhos sinóticos pensassem em falar com determinadas pessoas, o Espírito Santo já estava direcionando para ir além daquilo, chegando inclusive para nós nos nossos dias. Já o autor de João parece entender um pouco mais a respeito disso e dessa forma, o texto não parece necessariamente ter um público-alvo inicial. Exatamente por conta de uma realidade. O Evangelho de João, ele é distinto em sua abordagem. Ele não segue um padrão que parece que os outros 3 evangelhos seguem. Principalmente por não mostrar uma preocupação principal no alcance dessa mensagem, ou tentando explicar Jesus como o cumprimento das profecias necessariamente. A sua ênfase particular é na natureza divina de Jesus e nas implicações teológicas da sua missão. Isso até permite pensar em um possível público-alvo, se é que houve algum, que daí incluiria pessoas que estavam envolvidas em debates teológicos, ou enfrentando desafios em compreender a respeito da divindade de Cristo. Esse ponto acaba fortalecendo a tese da autoria de João, o discípulo amado, pois em suas cartas, nas 3 cartas que nós temos no Novo Testamento, ele se preocupa com esse debate. Principalmente contra o início do pensamento que envolvia o gnosticismo e que tantos problemas de confusão causou com as teses do pensamento cristão. Apesar de ter dito na primeira mensagem que eu entendo que o autor deste evangelho, na verdade, seria um discípulo de Jesus, do grupo maior de discípulos, mas que teria sido um discípulo de João Batista antes, que teria acompanhado a Jesus e depois passou a acompanhar João, o discípulo amado, depois do ministério de Jesus, eu não posso deixar de registrar os pontos que os estudiosos apresentam para defender a autoria de João, o discípulo amado. De qualquer forma, esse ponto que acaba fortalecendo o entendimento de que João é o autor, serve igualmente para o meu pensamento, pois um discípulo que teria acompanhado João falaria dos mesmos temas igualmente. Apresento isso para que possamos notar que o trabalho de um estudioso da Bíblia não é muito simples. Muitas vezes a mesma tese serve tanto para defender uma possibilidade como outra. Eu acho esse trabalho muito importante. E mesmo quando ele apresenta teses que não são aquelas que eu entendo da mesma forma, eu entendo que ele é importante porque essa apresentação ajuda a melhorar o ponto que eu mesmo entendo e que devo apresentar adiante.
Eu sigo a recomendação de conhecer tudo e reter o que é bom, que está em algumas traduções de 1 Tessalonicenses 5:21, literalmente. E eu recomendo que você faça a mesma coisa. Aqui no canal do Ministério Compartilhando, nós temos devocionais, aplicações para a nossa vida diária, pensando em textos da Bíblia. Mas também nos preocupamos com essa conversa que seria mais de academia, dos estudiosos e essas coisas. Se você gosta disso, eu espero que você já tenha feito a sua inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando. E se ainda não fez, faça isso agora. Ative as notificações lá com o sininho e sempre que uma nova mensagem for divulgada, nós temos uma nova chance para conversarmos mais através deste espaço de comentários sobre as coisas do Senhor. Há mensagens com devocionais que são mais breves, outras um pouco mais longas, e também as mensagens de estudo como esta, que não descuidam de uma devocional e, em algumas vezes, como será inclusive nesta mensagem, tem até mais de uma devocional na mesma mensagem. Faça a sua inscrição se você ainda não fez, para termos mais chances de compartilhar sobre as coisas do Senhor. Bom, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, para mim, ela é realmente linda. Tanto quando Jesus fala da questão da água, como quando ele fala a respeito do local de adoração. Nossa sede espiritual só pode ser resolvida com Jesus. E muitos estão com sede e nem reconhecem esses sinais, pois não é uma sede física. Mesmo assim, elas precisam dessa água que é Jesus para que possam ser saciadas em sua sede, mas acabam buscando de forma errada, em outros ensinamentos, em outros lugares, com outras tantas explicações. Se temos bebido dessa água que é Jesus, nós temos que jorrar dela para que outros possam reconhecer a sede que sentem e ter alívio em Jesus. E sobre o local de adoração, parece que nós temos isso até os nossos dias, pois sempre temos a impressão que tem que ir em um lugar, tem que ir em tal igreja e essas coisas todas. Mas Jesus revela que a busca pelo Senhor não precisa de lugares especiais e específicos, mas de um coração que busca de verdade ao Senhor. Não tem problema em ir a determinados lugares, claro, mas não devemos achar que só ali as coisas acontecem. Ou nós estamos dando mais importância para o lugar do que para a nossa busca pelo Senhor de fato, e nós não devemos fazer assim. Eu leio o Evangelho de João com a cantata Vento Livre na lembrança. Você conhece essa cantata? Eu já tive a alegria de apresentar e participar da apresentação dessa cantata. Ela é realmente muito linda e eu vejo João o tempo todo nessa cantata. Os samaritanos acreditam em Jesus e os judeus ainda apresentam algumas dúvidas. Era uma crítica ao sistema estabelecido, claro, mas algumas vezes isso se apresenta também no nosso meio. E pessoas que estão mais próximas acabam questionando algumas coisas, e as de longe acabam notando o agir do Senhor mais rapidamente. Isso pode gerar alguma inquietação, mas nós devemos manter o nosso foco no Senhor e não nessas coisas. Devemos seguir em frente com a obra que o Senhor nos chamou a realizar. A passagem da mulher adúltera esconde que, para ela ser adúltera e ter sido pega no ato, havia alguém com ela. E onde é que estava essa outra pessoa? Era tudo uma armação para ver se Jesus iria defender a inocência daquela mulher, para que aí ele fosse acusado. A resposta de Jesus faz muitos acharem que podem repetir a mesma coisa, o famoso "quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra". Para desafiar assim, a pessoa não pode ter pecado. Só Jesus podia fazer esse desafio. Para nós, fica apenas o exemplo para tomarmos cuidado ao nos preocuparmos com os erros dos outros, sendo que nem sempre nos preocupamos tanto com os nossos. E, claro, a questão do perdão. Muitas vezes, parece que até mesmo no meio cristão o perdão está fora de moda, não cabe mais. Só se fala em julgamento e condenação, que é realidade, mas o vai não peques mais parece meio fora de moda. Temos que tomar cuidado com isso.
Precisamos assumir a nossa posição diante das boas novas do Evangelho. Nós pecamos e carecemos de perdão. E podemos confiar no Senhor para isso. O caminho humano leva para a perdição. Mas quando conhecemos a verdade que liberta, somos livres do pecado. Usa-se esse texto há muito tempo na política. Não apenas mais recentemente, apenas aumentaram a utilização, mas já vinha sendo usado desde antes com outros políticos. Mas nem sempre se diz a verdade que liberta. Se fala o que quer que seja a verdade. A verdade que liberta não nos encaminha para a urna, nos encaminha para a vida com o Senhor. Não aceite que usem para benefício político de quem quer que seja. Use para falar a verdade do Senhor. Retomamos com uma terceira mensagem a respeito do Evangelho de João, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.